Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Conexão 014. Aqui é um podcast para dar voz à sua marca. Meu nome é Selma de Paula, eu sou especialista em novos negócios, sou empreendedora aqui na cidade de Bauru e tenho mais de 20 anos de atuação. E eu quero ouvir o que você tem para nos oferecer e para oferecer para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Eu quero saber dos seus projetos, eu quero saber das suas ideias e como que eu posso ajudar você a alavancar os seus resultados. Então, eu te convido, participe do nosso podcast, siga nossas redes sociais, compartilhe os vídeos e dê sugestões aqui de pessoas interessantes que estão se destacando no seu meio. E hoje eu estou com uma pessoa muito interessante, é o Rodrigo Lago. Ele é treinador emocional. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a função dele e ele vai falar como que ele transformou essa habilidade em um negócio bem rentável. Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Selma. Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber aqui, Rodrigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu quero saber um pouquinho, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero saber um pouco sobre você. Como que surgiu essa sua paixão por essa área? Você atuou em outras áreas? Me conta um pouquinho como foi sua trajetória até aqui. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. É sensacional estar aqui com vocês. Tá? Bom, eu comecei falando de treinamentos, né? Eu comecei a ter vontade de falar sobre isso na minha infância, eu acho, porque a minha mãe é socióloga, meu pai é psicólogo, então eu acho que eu cresci nesse meio de pessoas. Eu acho que a maturidade demorou um pouco para ver, para escolher a profissão, por isso que eu escolhi talvez uma profissão diferente da psicologia. Hoje eu acho que eu faria psicologia com certeza. Mas nasce daí, dessa ideia de cuidar das pessoas, da empatia, ouvindo meu padrasto falando muito sobre psicologia, sobre a mente das pessoas. Então foi criando aí uma vontade de trabalhar com isso, de ajudar outras pessoas, de ensinar o que eu aprendi para outras pessoas. Tanto que a liderança e a inteligência emocional são assuntos que me chamam muito a atenção. Então eu acho que eu cresci rodeado desse assunto, da ênfase nas pessoas. A sua formação inicial, então, não é essa formação. A formação é em negócios, é isso? Gestão de negócios? Eu tenho formação em gestão financeira. E Financeira. aí eu tenho uma pós em gestão estratégica de negócios e uma pós em gestão de pessoas. E você ficou muito tempo nessa área? Na área de gestão? De gestão, Eu comecei minha carreira na área de recuperação de crédito. Certo. Bom, na verdade eu comecei a trabalhar quando eu bati o carro da minha mãe. Então foi ali que eu tive que começar a trabalhar, eu tinha 16 anos. Então eu fui dar uma volta de carro, peguei o carro escondido e bati o carro na garagem da minha mãe. E aí eu tive que pagar, né? Minha mãe falou assim, cara, tudo bem, você vai trabalhar, vai pagar. E eu fui trabalhar de garçom, né, em buffets de festa de casamento e tal, para conseguir pagar o carro. E depois daquilo eu vi que, pô, ia conseguir independência, meu dinheiro e tal. Fui para a área de recuperação de crédito. Então, dos 19 aos 35, mais ou menos, eu trabalhei na área de recuperação de crédito. E ali foi se construindo a minha carreira, a vontade de fazer gestão financeira por conta da área que eu estava. Mas o que me chamava muita atenção ali dentro era a liderança, né? Então, a liderança, a inteligência emocional, a cabeça das pessoas, os comportamentos das pessoas, aquilo me fascinava. E me fascina ainda, né? Você começou a se apaixonar pelo comportamento da liderança? Das pessoas, né? Ou você viu a necessidade de... Como que eu vou te dizer? A necessidade de melhorar essa condição emocional dos líderes. O que te chamou mais atenção para essa área? Eu acho que, assim, liderança é uma coisa que, para mim, é um estilo de vida. Eu acho que a gente tem valores dentro da liderança que é um estilo de vida para mim. Então, a gente fala de saber ouvir, ter empatia, proatividade, cuidado com as pessoas, generosidade, humildade, tudo isso que são valores de um bom líder, para mim, tem que ser um estilo de vida. Lógico que quando eu tinha uns 18, 19, aquilo para mim era status, né? Era você ser gerente dentro de uma grande empresa, financeiramente era algo magnífico, eles tinham carro e tal. Então, aquilo foi me chamando a atenção. Então, a vontade de ser líder, acho que juntou aquela questão de status social e financeira com a minha base familiar, que era pessoas. E aí acho que falei, cara, agora eu quero ser líder, né? Vou entender um pouco melhor o que é liderança e fui estudando. E aí, depois que você começa a entender, cara, como a gente tem hábitos, vícios, como a gente se comporta, por que a gente faz alguma coisa daquela forma, de onde vêm as nossas crenças, e aquilo foi me chamando a atenção. Então, eu acho que uma coisa levou a outra.
né? Querer ser líder, com um pouquinho de tudo, da base das pessoas e da questão financeira. E depois eu fui me apaixonando, de fato, pelos comportamentos, pela ideia de desenvolver pessoas, de fazer essas pessoas crescerem. Então, acho que foi nascendo as coisas aos poucos ali. E, na sua opinião, um bom líder, ele influencia diretamente nos resultados, né? Como que você descreveria isso para a gente? Acho que um líder, ele é responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo resultado. Mas a influência de um líder no resultado é extremamente importante, porque o líder é a base para que as pessoas atinjam os objetivos que elas têm. Então, o líder é o facilitador, né? O líder, ele não é aquele cara que vive como a prioridade, não é aquela pessoa que faz tudo sozinho ou faz as coisas acontecerem. Ele dá a base para que as pessoas façam as coisas acontecerem. Ele dá a estrutura, ele facilita, ele cumpre tarefas que são mais complexas e que vão atrapalhar o dia a dia das pessoas. Então, ele está ali o tempo todo sendo a base. Acho que o líder influencia 100%, mas estando ali nos bastidores, né? Eu vi que você se identifica como treinador emocional, comportamental, certo? Sim. Esse treinador, ele vem do coach, certo? Também. Existe alguma diferença ou você preferiu utilizar o termo em português por algum motivo, por algum conceito? O coach, eu acho que ele foi banalizado, né, por muitos motivos. E assim, hoje pessoas que saem um pouco da sua área e fazem um curso de coach. Coach é uma metodologia, né, como existem várias e várias metodologias. E aí, por essa banalização, eu acho que o coach é mal entendido. As pessoas não entendem muito o que um coach de verdade faz, o que a metodologia do coach é capaz de fazer. Criou-se uma versão, né? Assim, exatamente. Então as pessoas olham, você é coach. Coach é que você vai ficar gritando, ou você vai fazer inúmeras promessas milagrosas para as pessoas, né? Ou você vai vender cursos, né? O coach é o vendedor de cursos. E, na verdade, o coach é uma metodologia extremamente importante, usada em muitas universidades dos Estados Unidos, por exemplo. Né, o coach lá é muito reconhecido. Os grandes empresários dos Estados Unidos têm coach. Né, o atual presidente, que era dos Estados Unidos, que era o ex-presidente, né, que vai tomar, também tem um coach, que é o Trump. Né? Então, o coach ele é uma metodologia que tem embasamento científico, que tem a junção de outras metodologias como a psicologia, a administração, e que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Mas por essa banalização, eu costumo falar então que eu sou um treinador comportamental. Né? Assim como é o coach. O coach é um treinador. O coach é alguém que, dentro da área de administração, por exemplo, e desenvolvimento humano, é alguém que pega uma pessoa, trabalha as suas competências, faz com que ela enxergue habilidades que ela tem, coloque em prática e tenha resultados com isso. Você fez esses cursos, né, complementares, e, na sua opinião, como que essas ferramentas impactam diretamente nos resultados das pessoas? Quando ela é bem aplicada, por exemplo, ela traz clareza. Né? Quando a gente fala de objetivos, que é uma ferramenta muito, muito simples, né? Básica dentro de um processo de coaching, você alinhar objetivos, ela traz clareza. Muitas pessoas não têm clareza. Então, quando as pessoas entram num processo de coaching, a primeira coisa que a gente faz é mapear a vida dela, mapear como ela se percebe, como ela percebe a vida dela atualmente, para que ela tenha clareza de onde ela quer chegar, de como está a situação dela. Sem esse tipo de clareza, por exemplo, a pessoa não sai do lugar. Então, olha o impacto que você traz na vida de uma pessoa, trazer a clareza de onde ela está e para onde ela quer ir. Né? Quando a gente fala da metodologia do coach, por exemplo, uma das primeiras coisas que você aprende é levar do ponto A ao ponto B. Né? Simplista falando, é isso que a gente aprende. Tirar uma pessoa do ponto A e levar para o ponto B. Então, tirar de onde ela está para onde ela quer chegar. E é exatamente isso que a gente faz, trabalhando clareza, trabalhando fortalecimento dos seus pontos fortes, ressignificação de crenças, são coisas importantes que não está só no coach, mas que a gente trabalha muito dentro de um processo de coach, né? Bloqueios emocionais, enfim, tem muitas coisas que geram muito impacto. Vamos deixar um pouco mais claro para quem não conhece, né? Para quem não conhece essa área do coach, do treinador. Uma pessoa procura um coach, procura um treinador, quando ela quer alcançar um objetivo, sendo profissional ou pessoal também. Exato. Né? E me explica como que são essas ferramentas. São entrevistas, são testes? Como que você avalia essa pessoa, a necessidade dessa pessoa? Legal. Então, o processo de coaching normalmente são sessões. Né? Ele tem base fundamentada, por exemplo, numa sessão de terapia. Mas é outra metodologia, né? A gente não está falando de terapia aqui, é outra metodologia, mas imagina que a gente monta um processo
de 10 sessões, 15 sessões, vai depender da necessidade dessa pessoa. Essa pessoa normalmente vem com uma insatisfação. Então, eu não consigo ter resultado na minha vida financeira, ou, sei lá, eu quero desenvolver alguma competência, uma habilidade que eu não tenho. Então, normalmente ela vem. Quando ela não vem, a gente começa a trabalhar, como eu falei, gerando clareza. Mas ok, então a gente entra num processo, entende um pouquinho do que a pessoa quer, e aí a gente vai trazendo ferramentas que nós já temos nessa metodologia do coach. Por exemplo, Roda da Vida, que é uma ferramenta muito conhecida. Né? A gente tem, por exemplo, a SWOT pessoal, que é uma ferramenta também conhecida, onde você trabalha fraquezas, forças externas. Então a gente vai aplicando essas ferramentas conforme a gente vai sentindo a necessidade. Tem metodologias que já estão prontas, né, onde a gente já usa a base, então são 10 sessões com 10 ferramentas já prontas. Tem metodologias que a gente vai administrando essas ferramentas conforme a gente sente a necessidade. Eu tenho um processo, por exemplo, de coaching, onde eu trabalho uma ferramenta que chama hereditariedade. Né? E é um processo muito simples de aplicar, mas é muito difícil para quem faz. Porque a hereditariedade, por exemplo, você vai marcar um horário e vai conversar com alguém da sua família. Alguém, vó, tio, pai, mãe, e vai falar um pouquinho sobre a vida dessa pessoa. Mas, por que a gente faz isso? Porque ali você encontra muito da sua vida. Né? Você tem a base dos seus pais, dos seus avós, você tem a hereditariedade, você tem a genética. Então, ali você encontra muito dos seus comportamentos. Por que você faz isso que você faz? As pessoas não sabem porque elas repetem comportamentos. E aí você vai entender um pouquinho da base da sua avó, da sua tia, e vai perceber que, caramba, é por isso que de repente eu tenho esse tipo de comportamento. Me ensinaram porque assim. Foi reflexo do que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, com o meu avô, que aprendeu com a bisavó e com o bisavô. Então é uma ferramenta muito simples, mas que gera um nível de clareza muito grande. Né? Então a gente vai adaptando essas ferramentas conforme a necessidade. Mas normalmente a gente tem um processo que dura ali 10 sessões, podem ser processos mais longos, mas ali entre 10 a 20 sessões. E no final dessas ferramentas, você propõe um plano ou esse plano ele vai ao decorrer dessas sessões? Como que é? A gente vai construindo esse plano de ação que no final é aplicado. Dentro de cada ferramenta, a gente sempre pede que a pessoa execute uma ação que ela mesma determina, porque o coach tem essa base. Né? Eu também tenho uma formação em PNL que complementa o coach. Né? Mas o coach tem essa base que toda ferramenta que a gente entrega é preciso que execute uma ação, para a gente trazer da teoria para a prática. Né? E essa ação precisa ser desenvolvida ou criada por você mesmo, porque precisa fazer sentido para você. Você precisa trazer para mim a ideia que com toda essa experiência, as memórias, todo o conjunto de informação que você tem, você criar. Né? Então, cara, você tem que resolver um problema que você tem com a sua família. Tá, mas o que você acha que faz sentido para você? Poxa, acho que faz sentido para mim falar com meu pai, explicar como eu estou me sentindo. Bacana, é isso aí. Né? A gente, lógico, trabalha toda a ferramenta. Né? No fim, a gente percebe que faz sentido que ela fale com o pai dela. Mas não fui eu que dei a ideia. Ela se percebe. Exato. Ela se percebe. Fui eu que fui estimulando ela para que ela chegasse nessa conclusão. E aí, a força emocional que isso tem, o impacto emocional que isso tem é muito maior do que eu mandar ela fazer algo. Né? Então, faça algo que eu quero que você faça porque faz sentido para mim. Não, tem que fazer sentido para você. Que interessante isso. E é realmente isso. Você vai estimulando a pessoa para que ela se perceba diante daquele cenário, é isso? E você vai acompanhando ela. Como que você acompanha? Dentro do processo, a gente também tem um relatório que a gente faz, né? Para cada sessão que a gente aplica, a gente tem um relatório e a gente vai acompanhando essa evolução dentro do processo de coach, fazendo as anotações, né? Entendendo um pouquinho dos questionamentos que a gente recebe. E no final, a gente também passa um relatório de tudo que a gente tratou ali para que a pessoa gere. Mas dentro do processo tem o teste DISC, por exemplo, que eu aplico também, né, onde a pessoa já tem ali todo um relatório da personalidade, dos comportamentos e tal. Então, ela vai recebendo uma série de informações para ir cada vez mais construindo esse processo, esse plano de ação que vai acontecer no final. Né, para que ela possa, no final de tudo, conseguir aí sair dali com algo mais concreto. Né? Entendi. E você pode compartilhar com a gente algum caso, algum case que você... Claro, claro. Tem uma pessoa que ela é muito amiga minha, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu fiz o processo de coach quando eu fiz a formação, acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que é o Marcos. No primeiro processo que a gente fez juntos, o Marcos ele emagreceu 15 quilos,
O Marcos, ele trocou de emprego, né? Ele saiu da área que a gente estava para a área que ele tinha um sonho, que era virar corretor de imóveis. Ele trabalhava comigo e daí ele saiu para virar corretor. Então, foram mudanças que aconteceram na vida dele por conta do processo. Mudanças que para ele foram muito positivas, mas que só foram possíveis depois que ele foi entendendo algumas coisas, né? E a gente recentemente fez um outro processo, né? O Marcos me procurou, depois que ele já estava mais consolidado como corretor, né? Só que ele estava com algumas insatisfações relacionadas à vida pessoal, né? Fisicamente ele não estava bem, né? Algumas coisas que ele precisava tratar no relacionamento, e a gente fez o processo. Mais uma vez, o Marcos entrou num processo de emagrecimento, porque ele tinha relaxado muito em relação à saúde, né? Tá estruturando a base para algo que ele quer realizar dentro do segmento que ele está. E aí volto a falar, né? São estímulos que a gente faz, né? São coisas que a gente vai tratando ali através das ferramentas que vão gerando essa consciência nele, mas essa mudança é dele, não é minha, né? Eu sou um facilitador. Eu como coach, eu como líder dentro de uma empresa, eu como treinador em PNL, por exemplo, que a gente trabalha muitas significações, reprogramações mentais, né? Eu sou só o facilitador. Se a pessoa ainda não fez sentido para ela mudar, ainda não tem uma motivação muito forte para ela sair de onde ela está e buscar o que ela quer, o processo não anda, né? Fica travado. A gente precisa cada vez mais estimulando isso. Mas você como facilitador tem essa possibilidade de gerar essa consciência, e aí o Marcos foi andando e conseguiu muitos resultados. Aí. Tem conseguido. Usando esse exemplo do Marcos, eu queria saber assim, o Marcos te procurou pelo quê? Por exemplo, você me falou que ele tinha várias áreas que ele precisava organizar, né? Mas muitas vezes, Rodrigo, as pessoas nem sabem, né, que ela precisa arrumar tudo. Sim. E aí tem um motivo principal, né? Ele te procurou exatamente pelo quê? O Marcos me procurou porque ele não estava conseguindo mais aliar o relacionamento com as demandas profissionais. O relacionamento pessoal dele? O relacionamento conjugal. Conjugal dele. Isso. Tá. E aí o que acontece? As pessoas não sabem, de fato, o que elas precisam mudar, mas elas estão cheias de insatisfações. Né? Certo. E aí essa percepção de que elas precisam de ajuda que é o grande problema hoje. Né? As pessoas elas não querem aceitar que elas precisam de ajuda. Elas não querem mostrar essa vulnerabilidade, essa fraqueza. Né? Até a própria terapia, que é uma das coisas que eu mais estimulo hoje. Né? Hoje eu falo muito sobre inteligência emocional, sobre relacionamento com as emoções dentro do meu Instagram. Só que as pessoas elas não acham que precisam, ou elas acham que é infundado ter que investir dinheiro, por exemplo, na sua saúde mental. Né? Então, cara, eu tô com um problema no coração, eu vou procurar um médico cardiologista. Eu tô com um problema no joelho, eu vou procurar um ortopedista. Mas eu tô com um problema na mente. Né? E aí, ter essa percepção de que eu tô com um problema com a minha mente é muito difícil para as pessoas. Quem eu vou procurar? Né? Para quem que eu vou pedir ajuda? E outra, é caro investir em terapia? Lógico, a gente está falando de pessoas que talvez tenham condição. Tá? Então, lógico que a terapia tem seus valores, né? Mas é caro investir em terapia, mas não é caro eu gastar numa balada, não é caro eu gastar comer fora, por exemplo, ou outras coisas que são supérfluas. Né? Então, é cultural. Né? É cultural. Tanto que hoje, a psicologia hoje é um dos cursos mais concorridos da USP, é um dos cursos mais concorridos da Unesp, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estão começando a entender essa necessidade de procurar ajuda para trabalhar as suas insatisfações, seja no coach, seja no processo de PNL, seja na terapia, seja em qualquer outra terapia holística, por exemplo, que ajuda bastante. Mas as pessoas não procuram, elas não conseguem entender o que elas precisam para melhorar. São bem resistentes. Então, tem muitas insatisfações, mas essa percepção realmente é difícil. Quem consegue perceber que precisa de ajuda é quem consegue evoluir, né? Quem consegue quebrar essas limitações. Você me falou que assim, o seu trabalho como treinador, ele é independente da terapia, né? Mas eu vejo que tem muita relação aí. Então, para os seus clientes, você também indica esse processo de terapia junto? Sim. Com essas sessões que ele faz como coach, tem a questão da terapia também. Sim. Separadas. São paralelas, vamos dizer assim. Sim. Uma pessoa que precisa de terapia, ela precisa também de um treinador, em alguns casos. É isso? Sim. Eu não sou psicólogo, né? Porém, a base da psicologia ela está liberada para estudar, né? Então, assim como outros conceitos, outras metodologias. E quando a gente está falando, e hoje isso está cada vez mais aberto, né?
Então, eu não posso nunca deixar de fazer uma pessoa que tem alguma disfunção mais grave procurar um psicólogo, por exemplo. Eu não posso falar para ela não fazer isso e trabalhar só o coach. Porque existe uma metodologia que é o coach, que é embasado e tem como objetivo atender uma necessidade específica. Que não é, por exemplo, alguém que tem uma depressão grave. Né? Alguém que está vivendo uma síndrome da ansiedade aguda. Né? Mas não quer dizer que eu não tenha uma base de conhecimento para isso, porque eu procuro estudar um pouco de tudo, que tem relação com psicologia, que tem relação com antropologia, né? A filosofia. Tudo isso traz uma base de conhecimento para a gente trabalhar a mente, trabalhar comportamento. A neurociência, por exemplo. Certo. Né? Então, um neurocientista pode tratar alguém que tem alguma disfunção? Pode, mas é óbvio que se ele for um profissional que tem um pouco de cuidado, ele vai indicar uma terapia do mesmo jeito. Né? Então, ele vai trabalhar ali a pessoa, explicando para ela como funciona neurologicamente o que ela está sentindo. E aí, de repente, cara, fez sentido para ela só com aquilo que ele explicou. Né? Então, como funciona o seu sistema de dopamina, por exemplo. Né? A dopamina ela tem a ver com motivação, ela não é mais o prazer, como muita gente falava. E aí o neurocientista explica, dentro do seu corpo, a dopamina funciona no seu processo de sistema límbico, que vai para o córtex pré-frontal, enfim. Ele explica lá de uma forma neurológica. E aí a pessoa fala, caramba, eu estou viciado em celular. Isso está tirando muito do meu tempo. Sabe, fez sentido para ela, deu um insight para ela. Sim. Né? Então, ele não trabalhou a depressão que ela tem, mas a base pode estar vindo daqui, ou uma parte dela pode estar vindo daqui. Estímulo, né? Pode estar ali. E ali, num bate-papo dentro de uma sessão de coach, que ele também usou a neurociência, a pessoa percebeu que ela tá. E ela não tinha percebido então. E aí ela começa a trabalhar aquilo, ela começa a ter uma melhora. Mas, vai na terapia também. Vai, porque o psicólogo é o profissional preparado para te ajudar. Né? Foi ele que ficou ali 5, 6 anos estudando dentro da faculdade, se formou e ele está preparado. E se falar de estudo, hoje eu estudo às vezes 3, 4 horas por dia, né? Entre vídeos do YouTube, entre livros, entre artigos científicos. Então, eu tenho uma base legal, mas você nunca vai me ver não tratando a doença, se for, né, ou o distúrbio emocional da pessoa de uma forma que tem que ser tratado. Né? Então, eu acho que um profissional que faz isso é um profissional que tem que tomar cuidado, né, que desestimula isso. Né? Que legal você falar isso, Rodrigo, porque assim, o objetivo hoje é realmente a pessoa entender qual é a função do coach, né? Sim. Exatamente para a gente tirar essa banalização. Né? O coach, na verdade, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta. É uma ferramenta para a pessoa identificar o problema dela. Exatamente. Né? Se é pessoal, se é financeiro, Então, assim, você está ali para orientar para onde caminho que ela deve tomar. Exato. Isso é muito legal, isso falar. E, assim, você não se coloca como psicólogo, né? Porque são áreas diferentes. Sim. Você é a ponte mesmo, né? Para facilitar com que ela entenda. E você acha, assim, qual que é o maior desafio para você, Rodrigo? Você, assim, a gente falou aí das ferramentas, né? Mas qual que é o maior desafio? É você convencer as pessoas, por exemplo, da sua importância, da sua relevância ali para aquele profissional? O que você acha que mais assim bloqueia a questão profissional de você divulgar esse seu trabalho? Eu procuro sempre divulgar o que eu faço através de treinamentos, né, de processos de mentoria. Então, e aí a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje no marketing. Por exemplo, o Instagram é um caminho essencial para quem está vivendo esse mundo que a gente está vivendo. E é lógico que aí o Instagram pede algumas coisas que são naturais, alimentar com conteúdo e tal. Daí as pessoas vão se identificando com você, com o seu jeito de falar, né, com alguma coisa que você fez que tocou ela de alguma forma. Então as pessoas vão te procurando, né? Cara, eu ouvi o que você falou nesse vídeo e realmente eu estou passando por isso. Ou, fez muito sentido para mim aquilo que você falou. Eu estou me sentindo assim, o que eu tenho que fazer? E aí você vai tratando as pessoas ali com cuidado, explicando, perguntando alguma coisa, respondendo alguma dúvida que elas têm, e aí elas vão se identificando e elas me procuram por conta disso. Nossa, é verdade, como que eu faço então para tratar isso? Você tem algum treinamento? Você tem alguns vídeos? Você tem... E aí a gente começa a fazer esse contato. Mas o maior bloqueio é você trabalhar num mundo onde se tem pessoas que sabem tudo, de tudo um pouco, né? Então, hoje em dia o cara vai no Google, ele pesquisa ali a bula de um remédio, ele é médico, né? Então, Sim. O cara vai lá ler um livro de autoajuda, que é excelente, Sim. Não tem problema, né? Que é bom, mas ler um livro de psicologia, o cara é psicólogo, né? O cara vai mudar a vida, assim como foi o coach, né? Então, falando de outras profissões, o cara veio de uma área
totalmente diferente do que é o coach da área da psicologia, mas ele fez um curso de coach, que foram 4 dias ali, com 350 horas, né, porque é bem puxado, né, o curso. Mas aí ele sai e fala, não, agora eu sou coach, eu vou mudar a vida das pessoas, eu conheço tudo. Então, é difícil você aparecer para essas pessoas, né, você falar alguma coisa que toque as pessoas, que seja diferente do que ela está ouvindo. Sim. Então, acho que o maior desafio que a gente tem hoje, profissionais da área, é você estar ali presente para quem precisa, de fato fazer um trabalho profissional, né, e querer ajudar, não só buscar o dinheiro, porque estar na internet é uma área que gera muita renda quando você consegue atingir um grande público. Então, não só buscar o dinheiro, buscar essa movimentação e ajudar as pessoas de verdade. E acho que fazer tudo isso de uma forma profissional mesmo, né? Bem bacana. Legal. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre os pilares aí da sua carreira. Eu achei muito legal. Bora. Esses são 6 pilares, né? Espiritualidade, saúde, família, relacionamento, carreira e riqueza. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre esses pilares, que eu achei muito importante. Legal. Esses pilares, eles vêm da minha metodologia, né? Teve alguns outros cursos que eu estudei que têm os seus pilares próprios, têm os seus valores. E aí eu fui criando a minha metodologia com base naquilo que faz muito sentido para mim. Então, quando eu fui desenhar isso, falei, cara, o que é mais valoroso para mim? O que é mais importante para mim? Então, quando a gente fala de grau de importância, espiritualidade, né? E aí eu falo de espiritualidade, eu acredito em Deus, mas eu falo da sua espiritualidade, né? Aquilo que você acredita, porque é muito importante que você tenha noção de algo maior que você. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu sempre olho para algo muito maior do que eu mesmo. Cara, a gente está aqui por algum motivo. A gente está num lugar que é... O Cortella fala muito isso, né? Você está numa galáxia, num planeta com 7 bilhões de pessoas, numa galáxia onde tem bilhões e milhões de estrelas. Né? Por que só você é importante? Ou por que você acha que esse espaço aqui é o único que existe? Né? Seria uma arrogância tremenda, né? Você achar que só existe isso. Então, eu acho que existe algo muito maior. Então, espiritualidade para mim é isso, é entender que eu faço parte de algo muito maior. Né? Não só como pessoa, mas aqui existe uma missão, existe um propósito muito grande. Depois a gente desce para a da saúde. Né? Então, saúde é aquilo que te dá base. Se você não conseguir respirar, se você não conseguir estruturalmente, e a saúde não só física, tá? Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Se você não conseguir ter essa força, você não vai conseguir fazer nada. Então, a saúde para mim vem em segundo. E a família, depois, acima de qualquer outra coisa que não seja eu estar bem fisicamente para poder dar essa condição para eles. E a espiritualidade, que seria esse Deus, vem a minha família, né? A base de tudo. E aí eu fui desenvolvendo as outras áreas porque foram sendo valores que foram aparecendo para mim e eu fui construindo a metodologia. E hoje é a metodologia que eu passo para as pessoas. Né? Sempre que eu vou trabalhar num processo de coach, uma mentoria, eu já falo, vamos trabalhar essas 6 áreas. São as 6 áreas que eu acho extremamente importante, que fez sentido para mim, e eu vou repassar para você. E aí você vai construindo isso na sua vida. Que interessante. Então, você criou essa metodologia, essa base, para que você identifique o equilíbrio, vamos dizer assim. Esses 6 valores são os meus valores. E aí, através desses valores, eu fui colocando eles como uma metodologia. Que legal. Então, se a gente for trabalhar hoje um processo de coach, a gente vai trabalhar em cima dessas 6 áreas. Vamos falar, eu achei interessante a espiritualidade, que eu concordo plenamente com o que você disse, e eu queria que você falasse na sua visão, o que a espiritualidade ela impacta nas decisões, em todas as decisões profissionais ou pessoais. Eu acho que a espiritualidade, como eu falei, ele é você pensar que existe algo muito maior. E aí as pessoas estão procurando muito propósito, né? Então, cara, eu quero achar o meu propósito, eu quero entender o que eu estou aqui. E quando eu trago a espiritualidade e faço a junção com o propósito, eu entendo que o meu único propósito aqui na Terra é fazer bem ao outro. Né? Eu não tenho muito o que fazer, porque toda relação que você tem é baseada no outro. Né? Se você não tem uma outra pessoa, imagine que você está no mundo sozinho. Se você não tem uma outra pessoa, você não tem relacionamento. Então, você não tem nenhum propósito, você não tem uma missão. Né? O que é estar ali sozinho? É estar ali sozinho. Você vai ver a vida toda ali e as horas vão passar e uma hora vai acabar. Agora, quando você tem uma outra pessoa próxima de você, então ali já existe um propósito. Né? Mesmo que esse propósito seja fazer a junção, ter um relacionamento, conversar, enfim. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu estou olhando para algo muito maior que gera o meu propósito, que é a minha missão,
que é fazer algo em relação ao outro. O que eu trago para as pessoas é descobrir o seu propósito, é entender como você vai fazer isso. Seja sendo médico, seja sendo um divulgador, um influenciador, seja sendo, enfim, um arquiteto, um advogado. Como você vai fazer isso é o seu propósito. Agora, para mim, só existe um propósito, é fazer o bem ao outro, ajudar o outro de alguma maneira. E aí facilita, né, Rodrigo? Quando você entende o seu propósito, facilita você saber exatamente qual o caminho seguir profissional, né? Exato. Quais as pessoas que você quer perto, né? Quais as pessoas vão se afastar de você, né? Porque você está preso ali no seu propósito, né? Sim, sim. Quando a gente fala de propósito, e aí quando você pergunta sobre decisões, né? O que o propósito, o que a espiritualidade influencia na sua decisão? Eu acho que é a clareza, como a gente falou, do caminho. Né? Eu não quero me aproximar de algumas pessoas porque elas estão fora do meu propósito. E aí você começa a segmentar a sua vida, você começa a segmentar o seu ambiente. Né? Eu não quero me comprometer e me comportar dessa forma porque não faz parte do meu propósito. Então, eu escolho, de repente, não fumar porque não está de acordo com aquilo que eu quero para minha vida. Né? Eu não escolho estar dentro de uma empresa que tem esses valores porque não faz parte do meu propósito de vida. Então, o norte, é o caminho, é a direção que você quer seguir. E isso influencia 100% nas suas decisões, né? Porque você tem que estar dentro daquele caminho, daquela linha, para você chegar onde você quer chegar. Parece que é um assunto tão simples, né? Mas, assim, muitas pessoas ainda não entendem, né, essa questão do propósito, né? O quanto o propósito faz diferença nas decisões. Faz. Né? Buscar o seu propósito, entender o seu propósito e viver por ele. Né? E viver por ele faz toda a diferença em qualquer área da nossa vida. Isso, com certeza. E como que você equilibra tudo isso? A sua saúde, né, com a sua carreira para manter esse equilíbrio? Olha, eu já fui mais desleixado, né? Porque às vezes a gente se preocupa com foco, dá um foco, coloca uma meta, uma estratégia, ali, um objetivo, e aí você começa a correr atrás desse objetivo e acaba esquecendo um pouco das outras áreas. Isso é completamente normal. Né? Você não vai ter equilíbrio. Equilíbrio talvez seja só uma ilusão que a gente tem. Porque a gente vive momentos de desequilíbrio. Só que você precisa ter isso bem pautado. Em quanto tempo você vai viver nesse desequilíbrio para que você tenha base para voltar dele depois. Né? Então, falando da minha vida, por exemplo, esses últimos 6 meses eu me dediquei muito, muito, muito a uma segunda profissão. Né? E aí, equilibrar tudo isso foi o problema. Por quê? Cuidar de filho, casa, a parte comercial, que é onde eu vivo hoje, né? Ser treinador, depois nas horas que eu tenho tempo de fazer. Então, chega uma hora que você acaba sobrecarregando. Então, não vai haver momento onde você vai estar 100% equilibrado. Mas você precisa entender, assim, como você volta disso depois, ou por quanto tempo você vai trabalhar para que isso aconteça, né? Uma pessoa que está construindo uma empresa, por exemplo, talvez ela vai precisar abdicar de algumas coisas. Isso é completamente natural. Né? Ela vai abdicar de tempo com a família, de repente ela vai perder algumas coisas com os filhos, mas por quanto tempo ela vai levar? Né? Quanto tempo ela vai levar para cumprir esse objetivo dela, para que de repente depois ela volte, retorne e equilibre a outra área da vida, né? Mas eu equilibrei agora a minha vida familiar e eu vou perder um pouquinho na área empreendedora, né? Na área da minha empresa. Isso vai acontecer. Então essa questão de equilíbrio, as pessoas pensam muito assim: eu tenho 24 horas por dia, 2 horas eu vou cuidar dos filhos, 2 horas da casa, 2 horas da empresa. Esse é o equilíbrio que as pessoas pensam. E não é assim que acontece. Nem dá, né? Não dá. Não é assim que acontece. Não dá para programar. Esse equilíbrio é a falsa ilusão de que eu vou estar gastando a mesma quantidade de horas em todas as áreas da minha vida. Isso não vai acontecer. Né? Mas se você estiver bem respaldado e ter clareza dos seus objetivos, de onde você quer chegar, você vai saber que aquilo vai durar um tempo, depois você volta e corrige um pouquinho a outra área da sua vida. Aí você vai e faz um combinado com a sua família, onde você vai ter um pouquinho mais de desgaste ali, e deixar um pouco a saúde, vai dar foco na empresa novamente. Enfim, você vai fazendo esses combinados. Né? Em casa foi feito isso. Durante 5 anos, eu quero fazer esse tipo de trabalho durante tantas horas. Ok? Ok. Então, assim, vocês já sabem que em alguns momentos eu vou estar ausente, né? Em alguns momentos eu não vou poder estar presente, vou falhar em algumas coisas, mas foi um combinado nosso. Ok. Então, o peso é menor. E aí, esse desequilíbrio que a gente sente ameniza um pouco.
né? Então, o peso da culpa é menor por estar ausente em um momento. Então, esse é o desequilíbrio e equilíbrio que a gente quer ter. E não é a questão de tempo, não é a questão de ênfase. Isso vai estar sempre desequilibrado na nossa vida. Mas não quer dizer que a gente vai sentir mal por isso. Então, acho que essa percepção de equilíbrio e desequilíbrio que precisa estar ajustada. Entendeu? Rodrigo, hoje na sua rotina, você me falou, tem a casa, tem os filhos, né? Tem o seu trabalho. E aí a gente divide a semana, acontece muita coisa. Como você falou, não dá para eu deixar 2 horas para fazer uma coisa, 2 horas para outra, né? Sim. Mas durante a sua semana, existe lá o tempo que você fala assim, não, esse tempo é Rodrigo, é meu. Eu quero fazer alguma coisa, algum hobby meu. Quero fazer alguma coisa. Você consegue colocar isso dentro da sua rotina hoje? Consigo. Um tempo para o Rodrigo? O tempo pro Rodrigo tem a ver assim, o tempo pro Rodrigo fazendo um hobby, o tempo pro Rodrigo praticando atividade física, né? Talvez hoje eu não consiga colocar um tempo pro Rodrigo, por exemplo, que quer meditar, né? Que quer sentar dentro de um ambiente sozinho e ler um livro, né? Isso talvez eu não consiga, o que é fundamental também. Quando você está num processo de inteligência emocional, de saúde mental, que são os termos que são muito falados, né? Você precisa, de repente, de um tempo para pensar, de um tempo para ficar sozinho, né? Isso talvez seja um pouco mais difícil. Mas o Rodrigo pratica esporte, né? Então hoje eu treino de 6 a 7 vezes por semana, às vezes mais de uma vez durante o dia, né? Então hoje eu tenho um hobby que é o treino de Jiu, né? Eu pratico jiu-jitsu, então é o meu hobby. Nos horários livres que eu tenho no período de almoço, por exemplo, eu sento para ler, que é o que eu adoro fazer. Então entra de novo, né? O que é para você estar com o Rodrigo? Isso é uma percepção que cada pessoa vai ter individual, né? Talvez a pessoa vai precisar de mais horas. Né? Então talvez só 2 horas por dia, apesar dela ter essas 2 horas, ela não entendeu que ela precisa de mais. Então essa percepção, essa clareza que a gente falou no início do bate-papo é importante, né? Mas hoje o Rodrigo tem tempo para cuidar da sua saúde, sim, para fazer o hobby, mas às vezes ainda falta ali um momento para estar sozinho, para sentar, para ler, esse tipo de coisa que eu gosto muito, né? Mas hoje a minha vida está mais equilibrada. Ainda bem, né? Ainda bem, né? E você falou de inteligência emocional. Isso é um tema também muito sério, né? Porque as pessoas confundem muito, né? E eu gostaria que você, assim, na sua experiência, falasse um pouquinho sobre isso. A maioria das pessoas, Rodriga, acha que inteligência emocional é aquela pessoa que está sempre zen, está sempre falando baixo, está sempre não se importando com o caos que está do lado, né? E humanamente, eu particularmente não vejo isso possível, né? A gente, ainda mais a gente que corre atrás de um monte de coisa, né? Então eu queria que você deixasse claro para a pessoa entender o que é a inteligência emocional, como que ela afeta a nossa vida e como que ela deve ser usada, né? Legal. Bom, eu vou começar falando para você, uma pessoa que não sente essas emoções, as boas, entre aspas, e as ruins, que são classificações que as pessoas costumam ter quando elas falam de emoções, né? Tem as boas, a felicidade, a alegria são as boas, e a raiva, o medo, a tristeza são as ruins. Então, uma pessoa que não sente essas emoções é uma pessoa que a gente chama na psicologia de psicopatia, né? Ela é psicopata, porque ela consegue esconder muito bem, ou ela não tem ênfase nas emoções, ela nem sente, vamos dizer assim. Lógico que é bem superficial o que eu estou explicando aqui. Mas então, cuidado, para quem não sente essas emoções, é algo que é, o erro tá aí, então, que é algo de se tomar cuidado, né? De ter essa atenção. Mas o que é inteligência emocional para mim? É você se relacionar bem com as suas emoções através dos seus comportamentos. Por quê? Porque as emoções, na verdade, são só gatilhos de uma experiência que você teve, de algo que aconteceu e está marcado em você. Esses são os gatilhos, as emoções. E elas liberam um comportamento. Então, ser inteligente emocionalmente é as pessoas que conseguem se comportar de formas inteligentes depois que elas sentem essas emoções. Certo. Entende? Então, se eu sinto raiva, ok, a raiva é legítima, ela faz parte de quem você é, né? Todo ser humano tem raiva. Mas o que você faz com essa raiva é que é ser inteligente emocionalmente. Então, esse lance de você ser zen, cara, você é zen, mas você não é zen o tempo todo. Vai ter alguma coisa que tira você do sério. E tudo bem, isso faz parte,
né? Você ter raiva faz parte. Você se sentir triste faz parte. Você ter medo faz parte. O medo que não faz parte é o medo que te bloqueia. E aí você precisa ter atenção e tratar isso. A raiva excessiva é que não faz parte, né? Você se descontrola, você grita com as pessoas, você briga na rua, essa é a raiva que não faz parte, né? Então, para mim, e isso é uma coisa que eu trabalho na minha metodologia, no meu Instagram, muito ser inteligente emocionalmente é o que você faz com as suas emoções. Então, tem a ver muito mais com as suas reações, porque as emoções vêm. E esses dias eu até estava conversando com um amigo meu e a gente acabou indo longe, né? Falando um pouco sobre as emoções. Então, o que são as emoções? De fato, elas existem, elas foram desenvolvidas. Então, um neném, por exemplo, ele não sabe que emoção que ele tem. E você vai aprendendo sobre as suas emoções conforme você vai crescendo. Então, você vai dando nome a elas. Aquilo que você sentiu quando você viu a sua mãe, por exemplo, ou quando você ganhou um presente de aniversário, cara, isso é alegria. Né? Mas como você sabe que é alegria? Você não sabe, alguém te falou que você está alegre. Sim. E aí você memorizou aquela nomenclatura. Mas a emoção é muito mais do que saber que você está alegre, é o sentir, né? O perceber. Então, se perceber o que você sente e o que você faz com aquilo, é ser inteligente emocionalmente. Desde que você reaja de forma inteligente. Muito legal isso e muito esclarecedor, assim, né? A gente pode falar sobre a ansiedade mesmo, né? Que é o mal aí de todas as pessoas, praticamente, inclusive de crianças, né? Sim. No início a gente estava conversando, né? Que a gente não tem como não sentir ansiedade. E acho que as pessoas confundem muito isso, né? Sim. Eu sou ansioso e eu queria ficar sem. Não tem como não sentir ansiedade, né? Mas você falou uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, que é o que você faz com isso. A partir do momento que você identifica, estou ansioso, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou me acalmar? Né? E esse seu trabalho, você mostra para a pessoa, por exemplo, ela está diante do caos que pode estar causando essa ansiedade, certo? Sim, sim. Você consegue organizar isso para ela, fazer com que ela enxergue aonde que está o caos. Você mostra para ela, talvez essa sua crise de ansiedade está aqui, por causa disso, disso, disso. Você faz esse trabalho com ela. Sim. A ansiedade, ela pode ter vários motivos, né? Crônicos, elas podem ser ansiedades superficiais, motivos e gatilhos superficiais. A ansiedade é um assunto que a gente pode ficar aqui horas falando. Horas, né? Verdade. A ansiedade ela tem a base na percepção de medo, né? O cérebro basicamente trabalha com duas funções, né? Ou luta ou fuga. Então ele quer te trazer para mais perto do prazer e te afastar do que é dor. Então, quando você tem qualquer percepção de medo, seja ele real ou imaginário, ele vai gerar uma ansiedade. Por quê? É a expectativa do que vai acontecer. Né? E aí, além disso, o medo tem a ver com falha, com rejeição, com medos reais, né? Coisas que você vai absorvendo ao longo da vida. Então, qualquer pessoa que sinta isso de alguma maneira, ela vai se sentir ansiosa. O que as pessoas confundem é assim, primeiro, você não é uma emoção, então a ansiedade é um estado emocional, né? Você não é essa emoção, porque a ansiedade é gerada sempre por um gatilho, assim como qualquer outra emoção ou como qualquer outro estado emocional. Então você não é esse estado emocional. Você está aqui batendo um papo comigo, você não está ansiosa. Você está tranquila, você está no seu ambiente, está segura, está confiante, então não tem por que você estar ansiosa. Então, você não é ansiosa, você se sente ansiosa. Assim como qualquer outras emoções que a gente acaba trazendo para a nossa identidade. Né? Então, você é medroso. Né? Nossa, você é uma pessoa extremamente otimista e alegre. Não, eu me sinto assim a maioria do tempo. Né? Mas eu não posso trazer isso para a minha identidade. Então, o primeiro ponto é isso. É a pessoa trazer uma emoção para dentro da sua identidade. Então, e a gente aprende isso, né? Infelizmente a gente aprende. Nossa, você é ansioso, né? Você está muito ansioso. E você escuta isso a vida inteira. O tempo todo. Então, claro, se eu escutei isso a vida inteira, na minha infância inteira, na minha adolescência inteira, agora na minha vida adulta inteira, eu vou acreditar que eu sou ansioso. Sim. Né? Mas sempre tem um gatilho, sempre tem um disparo. E as pessoas precisam enxergar isso, só que tem um lado mais superficial e tem um lado mais profundo. Por exemplo, uma pessoa que está muito sempre solteira, um homem marca um encontro com uma mulher, ela vai se sentir ansiosa, ele vai se sentir ansioso. Né? Faz muito tempo que ele não namora, faz muito tempo que ele não tem um relacionamento. Então, cara, a expectativa de como a pessoa vai enxergar ele, se vai ter um bom papo, se não vai, se ele vai agradar, se não vai, se ele vai saber o que comer ou se não vai, isso gera ansiedade. Ok, normal. Né? Toda pessoa sente ansiedade quando tem um nível de expectativa. Agora,
Quando gera uma ansiedade que bloqueia, por exemplo, e faz com que essa pessoa pegue o telefone, faltando ali 5 minutos, e fala, ó, não vou conseguir ir, né? Eu tô passando mal, eu tô, sei lá, inventa uma desculpa qualquer e não vai a esse encontro, por exemplo, que é a ansiedade que é preocupante, porque bloqueou ele, travou ele de alguma maneira. E aí você vai trabalhando e vai entendendo que aquela ansiedade era só um medo da rejeição dessa pessoa, talvez não gostar dele ou dela. E aí você traz um pouquinho mais para dentro e você vê que era uma rejeição que ele tinha do pai. Né? De repente, sei lá, o pai foi embora e ele se sentiu rejeitado e ele trouxe aquela rejeição para dentro da vida adulta dele. E agora ele vai ter um encontro com uma moça e ele está com medo de ser rejeitado por ela. Porque vai que ele fala uma besteira, né? Por alguma coisa que o pai falou, como por exemplo, sei lá, mulher não gosta de homem fraco, não chora. Né? Você está chorando, cara, homem não chora. Vai ver quando você for trabalhar, quando você for arrumar uma namoradinha, ela vê você chorando. E aí aquilo criança... já ficou ali marcado, né? Aquela criança aceitou aquilo como uma verdade e ela foi reforçando isso ao longo da vida. E agora ele está de frente como uma pessoa, né, que olha para ele com qualquer tipo de visão de fraqueza, né, com estímulo de fraqueza, e ele vai se sentir rejeitado. Pronto. Essa é uma ansiedade que não pode acontecer. E a maioria das pessoas hoje sentem essas ansiedades, esses estímulos, esses estados emocionais e não sabem, né, não tem essas percepções. Não tem as percepções. De novo, entra tudo aquilo que a gente falou, né? A terapia, né, um processo educacional, quando a gente fala de emoção, percepções, cara. Autoajuda, tá? As pessoas têm muito preconceito com a autoajuda. E o nome fala, é autoajuda. Autoajuda. Né? Você lê um livro que vai gerar um insight, que vai gerar um pensamento diferente, e você vai buscar na sua memória, questionar algum comportamento que você teve, uma ideia que você teve, e pum, fez sentido, quebrou um bloqueio. Sim. É porque geralmente as pessoas querem respostas prontas, né? Assim, é isso. Quando você estimula a pessoa a pensar para ela dar a resposta, geralmente ela se afasta um pouco, né? Que é mais fácil você ter a resposta, alguém que fale faça isso ou faça aquilo, do que você se organizar e ver, se perceber, né? Eu acho que o seu trabalho é esse, né? Fazer a pessoa entender que ela pode resolver o problema dela, até porque você não vai ficar com ela 24 horas, né? Ela precisa ter esse hábito de se perceber. E você juntou todo esse seu conhecimento, todo esse seu gosto por estudar pessoas, comportamentos, e aí você fez um projeto de mentoria. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esse projeto. Claro. A mentoria, hoje eu tenho 2 projetos ativos, né, assim, que a gente está trabalhando muito forte, que é o PRI. Né, eu estou finalizando esse processo, é um treinamento, na verdade, online, onde a gente trabalha durante 30 dias, 10 ferramentas. A cada 3 dias eu disparo uma ferramenta. E é o autoaprendizado. Então a pessoa faz isso em casa, ela recebe a ferramenta, ela tem um vídeo explicando um pouquinho sobre o tema da ferramenta e como você aplica. E ela faz essa ferramenta sozinha em casa. Tem a minha instrução, a gente trabalha com um acompanhamento ali, e ela vai fazendo essa ferramenta com base nas informações que ela tem. Durante 30 dias, a cada 3 dias, ela recebe uma ferramenta. Esse é um processo mais simples, né, para que a pessoa ela entre um pouco nessa vibe de autoconhecimento, né, de clareza, de autocuidado. Embora tenham ferramentas ali que são impactantes. Né? Como eu falei da hereditariedade, eu deixo ali dentro desse processo. Mas como ele é um processo que ele é sozinho, né? A pessoa tem que praticar isso ela mesma, com as instruções, é um processo que eu chamo de mais simples. E aí a gente evolui um pouquinho para a mentoria individual. A mentoria individual são as 10 sessões, no mínimo 10 sessões, onde eu faço um acompanhamento ali de 2 meses a 2 meses e meio com essa pessoa, encontrando ela uma vez por semana, durante 1 hora, 1 hora e meia, e a gente vai trabalhando junto ferramentas como essas, ou às vezes a gente bate um papo, entendendo um pouco mais esse objetivo, trazendo um pouco mais de clareza, e é um acompanhamento mais junto. Né? Então, onde eu escuto um pouco o que ela tem para falar, né? Trabalho com muito mais personalização. Né? Eu costumo trabalhar ali com ela de forma muito mais personalizada. Ali a gente consegue entender de fato e trabalhar o problema dela. Nesse primeiro treinamento que eu falei, isso é algo mais genérico. Né? Então, onde ela vai trabalhar ela mesma e ela vai chegando às próprias conclusões. Na mentoria, não. Na mentoria é algo muito mais personalizado, é direcionado para o problema que ela tem. Entendeu? E como que a pessoa faz para adquirir essa mentoria? Ela já está disponível? Já está pronta? Já está finalizada? Tá. A mentoria, como eu falei, ela é mais personalizada, né? Então, eu faço um contato com essa pessoa, ou ela me procura no Instagram, ou ela me procura por telefone e tal, nas redes sociais,
E aí a gente faz um contato inicial. Normalmente a gente faz uma anamnese, uma primeira sessão de aprendizado ali, para entender qual é o objetivo dela, né? Qual é o objetivo, o que ela tem de satisfação, que área ela quer trabalhar. E aí, a partir disso, eu começo a iniciar e montando as ferramentas. Entendi. Tá? Fazer primeiro mapeamento, depois a gente vai evoluindo para trabalhar algumas crenças, objetivos e metas. Depois a gente finaliza ali com o plano de ação. Tá, então, para a pessoa adquirir, ela entra em contato com você. Entra em Não contato está comigo. nenhuma plataforma por enquanto. Não. Tá. Esse primeiro treinamento, a gente está subindo no Wi-Fi, né? Que fica na plataforma, mas depois também o nível de contato que eu tenho é muito mais Instagram, e-mail, esse tipo de coisa. Certo. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos do Rodrigo. Para você que se interessou por esse trabalho, que é muito importante, entre em contato com ele, que ele vai esclarecer mais. Já estamos quase acabando. Olha como passou rápido. Passou, né? Passou muito rápido. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, assim, o que o seu coração mandar, né? As pessoas que estão querendo empreender, as pessoas que estão aí na dúvida se vão, se não vão, ou as pessoas que estão querendo procurar um treinador, um coach, e ainda tem dúvida, o que você falaria para essas pessoas? Bacana. Então, eu vou deixar essa mensagem aqui, que eu acabei fazendo uma tatuagem dela. Fazer mais até ficar mais fácil de fazer. Né? É uma mensagem que eu tenho para mim, eu criei, né? Agora virou meu signo, que é uma coisa que eu falo muito nos vídeos, sempre. Tenha paciência com o processo. Né? A jornada que é construída, ela é construída passo a passo, ela é construída com aprendizado, com queda, com erros, mas a desistência é que tira você do jogo. Quando você não desiste e tem paciência no processo, provavelmente você vai chegar no objetivo que você quer chegar. E isso foi uma das coisas que mais gerou impacto na minha vida. Então, durante a minha jornada, eu fui alcançando muitos objetivos que eu tinha, financeiros principalmente. Quando a gente fala de status, né, hierarquia, status dentro de empresas, eu fui alcançando esses objetivos. Mas faltava ali a paciência no processo de coisas que eu queria que acontecessem. Né? E aí, por muitas vezes, eu desisti. Quando fez sentido para mim que é preciso fazer mais até que fique mais fácil, você consegue ter uma compreensão maior dos erros, você consegue ter uma compreensão maior das dificuldades, que elas fazem parte do jogo. Né? E que todo mundo que constrói alguma coisa passa por elas, consegue derrubar essas montanhas, essas pedras no caminho e atinge um objetivo, mas que fazem parte do jogo. E aí tem uma coisa na neurociência, que eu tenho estudado muito neurociência agora, né? Que fez muito sentido, as peças do quebra-cabeça se encaixaram muito com a neurociência. E tem um cara da neurociência, que é o Wesley, e ele fala muito disso. Né? Quanto mais você faz alguma coisa, mais fácil fica. O seu cérebro aprende aquilo que você quer ensinar para ele. Então, se você repetir um hábito de beber, você vai beber muito. Se você repetir um hábito de comer, você vai comer muito. Se você repetir um hábito de treinar, você vai passar a treinar muito. E quanto mais você pratica isso, mais fácil fica. Então, aquela pessoa que inicia um projeto e que é difícil, ela para. Ela não tem motivação, ela não tem paciência, ela para nas menores dificuldades. Né? E aí que está o erro, porque quanto mais ela insistir, mais fácil vai ficar, mais ela vai aprender com isso. Então, acho que fica essa frase, né? Fazer mais até ficar mais fácil de fazer, para que você aprenda cada vez mais, condicione o seu cérebro a fazer cada vez mais, porque vai ficar mais fácil, pode ter certeza. Adorei. Adorei nossa conversa, Rodrigo, foi muito esclarecedor, assim, tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas, assim, e te desejo todo sucesso na sua carreira, na sua mentoria. A gente vai deixar todos os seus contatos aí na descrição do vídeo e as portas estão abertas. Toda vez que quiser voltar para conversar um pouco mais, falar de temas diferentes, a gente está aqui para te esperar. Tá bom? Show de bola, agradeço também o convite, muito obrigado, foi fantástico falar um pouquinho aqui. E muito obrigado mesmo, agradeço. Foi muito bom mesmo. E para você que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Mais uma conversa muito esclarecedora, enriquecedora. Eu tenho certeza que tirou muita dúvida. E assim, não deixe de seguir nosso canal, compartilhe, inscreva-se e mande sugestões. Se você quiser falar um pouco sobre a sua área, quer divulgar o seu negócio, quer falar dos seus projetos, entre em contato com a gente. Aqui você vai ter voz. Até a próxima!